Bom dia, quarto ano. Vamos lá, né? Aula de Geografia. Livro de Geografia, página 83. A indústria. A indústria é a atividade econômica que transforma matéria-prima em bens ou produtos utilizáveis pelo ser humano. A matéria-prima, em geral, ela é proveniente da natureza e é obtida por meio do extrativismo animal, vegetal e mineral, né? Os bens ou produtos fabricados pelas indústrias podem ser destinados tanto às outras indústrias como ao comércio. A atividade industrial é muito importante, pois por meio dela são fabricados alimentos, remédios, vestuário, carros, né? Brinquedos, etc. Além disso, é fonte de emprego e renda para inúmeros trabalhadores. Os principais tipos de indústria são o extrativista, né, de base, né, extrativa de base, de bens intermediários ou de bens de capital, de transformação ou de bens de consumo e da construção civil. A indústria extrativa são aquelas que extraem elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, servirão como matéria-prima bruta. Por exemplo, o ferro. A indústria de base são aqueles que transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas em matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, o ferro já tratado, que é utilizado em siderúrgicas e metalúrgicas. Indústrias de bens intermediários ou de bens de capital são aqueles que utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias. Por exemplo, indústrias de torno e máquinas de grande porte. Indústria de transformação ou de bens de consumo são aqueles que fabricam produtos para o consumidor em geral, como indústrias de carros, alimentos, tecidos, equipamentos e eletrônicos, né? Página 84. As indústrias de bens de consumo, elas podem ser classificadas de acordo com as mercadorias que produzem em indústrias de bens duráveis, atuam na produção de mercadorias de grande vida útil. Nessa categoria estão as indústrias automobilísticas e a de eletrônicas. As indústrias de bens não duráveis atuam na produção de bens de consumo perecíveis, por exemplo, as indústrias alimentícias e farmacêuticas. E as indústrias de bens semiduráveis atuam na produção de mercadorias que podem ser utilizadas diversas vezes durante determinados períodos, desgastando-os principalmente com o tempo e com frequência de uso. São exemplos as indústrias têxtil, vestiário e de cosméticos, né? Veja alguns exemplos de produtos que as indústrias de bens de consumo produzem. A indústria têxtil produz o quê? Os tecidos. A indústria farmacêutica produz remédios, né? A indústria de eletrodomésticos produz geladeira, fogão, máquina de lavar, roupa, né? E entre outros. A indústria alimentícia produz alimentos. A indústria de eletrônica produz televisores, celulares, tablets, né? Indústrias de construção civil são ligadas às edificações, seja de porte médio ou grande porte. Essas indústrias, em geral, têm um custo muito alto de funcionamento. Apesar de garantir o progresso, cada tipo de indústria requer cuidados específicos em relação ao tipo de bem ou produto que fabrica. Certas indústrias elas podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente ou emitir de forma descontrolada gases poluentes ou ao despejar seus objetos em rios, por exemplo. Por isso, algumas indústrias têm aprimorado suas técnicas de produção e diminuindo as agressões ao meio ambiente por meio, por exemplo, das usinas de compostagem e de reciclagem. Usinas de compostagem são as instalações industriais que transformam o lixo orgânico, ou seja, de origem animal ou vegetal, em composto orgânico para a agricultura. Usinas de reciclagem são instalações industriais que separam o lixo de acordo com a sua matéria-prima, por exemplo, papel, plástico, vidro, metal, para ser utilizado em processo de reciclagem, reutilizar, né?
Outras medidas que vêm sendo adotadas pelas indústrias são o uso da energia sustentável, como a eólica, a solar e a geotérmica, a não utilização de gases prejudiciais à atmosfera, a instalação de estações de tratamento de água para sua reutilização e a instalação de filtros para diminuir a poluição do ar. A partir da adoção de tais medidas é possível diminuir os efeitos da poluição, como as chuvas ácidas, o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio e o aquecimento do planeta. Entretanto, ainda mais importante que todas essas medidas, é imprescindível que todos os consumidores passem a praticar o consumo consciente, ou seja, passem a comprar, usar e descartar apenas aquilo que for necessário. Assim é possível comprar menos, usar mais aquilo que se tem e descartar menos aquilo que pode ser reutilizado. Vamos para a atividade agora. Página 85. Sobre a indústria, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 2. Cite exemplos de produtos industrializados presentes em sua casa. 3. Substitua os códigos por palavras e descubra o tipo de indústria. Você vai olhar os códigos, aí vai escrever nas palavras de acordo com os códigos. Tá certo, gente? Então, já nós teremos mais outra aula, tá? Até já.